Era uma menina cujo nome o vilarejo se recusava a lembrar. Eles a chamavam de aquela, a coitadinha, ou, nas horas mais cruéis, simplesmente a defeituosa. Seu corpo miúdo, sustentado por uma perna de madeira de salgueiro, era um aviso ambulante para todos no Vale das Nuvens. Eis o que acontece quando a desgraça resolve se fazer carne. Sua simples existência era um incômodo, um lembrete mudo da fragilidade que todos temiam enxergar em si mesmos. O que nenhum deles, em sua visão curta e embaçada pelo preconceito, poderia imaginar, era que naquele pequeno corpo rejeitado batia um coração que o céu mesmo havia afinado. Enquanto os olhos humanos só registravam a falta, os olhos do divino viam o molde perfeito. Esta é a crônica de como o maior erro do Vale das Nuvens foi devolver, com desdém, o pacote que trazia, embrulhado em aparente fraqueza, a própria profetisa que eles tanto clamavam por em segredo. Fique comigo até o final, porque esta jornada vai tocar em algo muito profundo dentro de você. Se histórias de transformação real ressoam com você, considere fazer parte da nossa comunidade. É só se inscrever abaixo e ativar as notificações para não perder nenhuma jornada como esta. O cenário era o Vale das Nuvens, um lugar tão esquecido pelo progresso que até o tempo parecia passar mais devagar, preso entre montanhas que arranhavam um céu cinza permanente. Lá, em uma casinha de taipa à beira do riacho que cortava a depressão do vale, vivia Elara. Seus 8 anos não carregavam a leveza da infância, mas o peso precoce de uma narrativa escrita pela perda. Sua mãe partira no parto, deixando para trás um silêncio profundo e um marido, Mateus, cujo sorriso havia se enterrado junto com ela. A perna esquerda de Elara terminava alguns centímetros abaixo do joelho, um detalhe anatômico que, naquele vale, se transformou em sua única biografia. Mateus, um tecelão de mãos calejadas e olhos cansados, não aceitou a sentença do mundo. Com madeira de salgueiro, a árvore que dobra, mas não quebra, e tiras de couro macio, ele não construiu apenas uma perna para a filha. Ele esculpiu uma extensão de seu amor. Noites a fio, o som da faca de talha desbastando a madeira era a canção de ninar de Elara. Esta madeira é viva, minha flor, ele sussurrava, enquanto suas mãos guiavam as dela sobre as veias do salgueiro. Ela guarda a força das raízes que buscam água no subsolo, mesmo na seca. Você vai ser assim, vai buscar sua força onde os outros nem pensam em olhar. A pequena casa era um universo completo, aquecido pelo fogareiro e pela fé teimosa de Mateus. Ele não a ensinou apenas a tramar fios no tear herdado da avó, ele a ensinou a tecer a própria resiliência. O mundo lá fora, Elara, pode não ter olhos para você, pode te achar incompleta, mas nunca, nunca se esqueça. Há um olhar sobre você que não é deste chão. Há um amor que te teceu no ventre e que não erra. Às vezes, as histórias mais lindas são escritas com os personagens que o mundo deixa de lado nas prateleiras. Elara absorvia cada palavra como um mantra sagrado. Sua fé era uma coisa pura, intocada, um diamante bruto que acreditava cegamente no amor do Pai e, por extensão, no amor daquele olhar superior. Mas o universo que Mateus construiu com tanto cuidado era feito de coisas frágeis, madeira, fios e a saúde precária de um homem consumido pela tristeza. Uma pneumonia violenta, daquelas que não dão aviso, levou-o em menos de uma semana. O silêncio que ficou na casinha era de um tipo diferente, ensurdecedor, pesado como uma lápide. Aos 8 anos, a solidão deixou de ser um conceito e tornou-se seu único endereço. A fome, uma professora cruel, bateu à porta primeiro. Elara tentou continuar o trabalho no tear. Com dedos que ainda tremiam de saudade, teceu pequenos lenços, panos simples.
Carregava-os numa cesta de vime, mancando devagar pela estrada de terra até a praça principal. Uns olhavam com uma pena rápida e distante. Compravam o pano mais barato, como quem paga uma esmola para se livrar de um incômodo moral. Outros simplesmente viravam o rosto. Os sussurros, porém, eram os piores. Coitadinha, ficou sozinha. Mas quem vai assumir esse encargo? Temos nossos próprios filhos. Aos poucos, a pena deu lugar ao incômodo, e o incômodo a uma rejeição aberta, quase agressiva. As crianças, espelhos cruéis dos adultos, cunharam o apelido que a definiria por anos, perna de salgueiro. Gritavam quando ela passava, imitavam seu andar manco. Vai embora, assombração, você traz azar. Os adultos não corrigiam. Na verdade, solidificavam o ostracismo. Elara começou a entender, com uma dor aguda e fria que se instalou no peito, que sua mera presença era um erro. Ela não era uma criança, era um fardo. As noites na casinha vazia eram preenchidas por um choro que nem sequer fazia mais som. Ela pegava a faca do pai, passava os dedos sobre o entalhe no cabo e sussurrava para o escuro. Pai, você disse que havia um olhar sobre mim. Onde ele está? Por que todo mundo me odeia? A chama da fé, outrora vibrante, minguava para uma brasa fraca. Aos 10 anos, Elara era uma sombra. Foi nesse estado que Dona Margarida a encontrou. Dona Margarida era a viúva mais rica do vale, dona da única casa de telhas vermelhas, uma fortaleza de conforto e frieza. Seus olhos eram pequenos e perspicazes. Você está um caco, menina. Vai morrer de fome ou de frio antes do inverno. Minha casa precisa de uma ajudante. Você vai ter um teto, comida e roupas. Não espere carícias. Para Elara, aquelas palavras soaram como um salva-vidas. O que ela não podia saber é que estava trocando a solidão pela escravidão dourada. Sua vida se transformou em um ciclo monótono de servidão. Acordava no escuro, carregava baldes de água pesados, tropeçando na perna de madeira mal ajustada. Lavava montanhas de roupa em água gelada, até que suas mãos ficaram irreconhecíveis. Dona Margarida era uma sombra vigilante, desastrada, lerda, inútil. Cada palavra era uma agulha fina. A comida era uma zombaria, uma tigela de sopa rala e um pedaço de pão duro. Elara dormia num quartinho que era um antigo depósito de carvão, minúsculo e gélido. À noite, já não conseguia sequer sussurrar uma oração. A conexão com o olhar do pai parecia ter sido cortada. O clímax da sua aprovação chegou em um dia de inverno especialmente cruel. Elara, exausta, tentou carregar uma pesada panela de ferro com água quente. Sua perna de salgueiro, desgastada, escorregou no piso úmido. O mundo virou de lado. A panela voou e a água fervente se espalhou. Parte atingiu seu braço, fazendo-a gritar. A maior parte atingiu em cheio o gato angorá de Dona Margarida. O animal guinchou e saiu disparando. Antes que Elara pudesse sequer se recompor, Dona Margarida estava no ambiente. Seu rosto transformou-se em uma máscara de fúria gélida. Chega, disse a voz cortante. Sua inutilidade finalmente encontrou seu limite. Saia da minha casa. Agora, jogou um saco de pano velho aos pés da menina. Aqui, seu salário, um pão, um naco de queijo e 2 moedas. Some. Elara, tremendo convulsivamente de dor, frio e humilhação, arrastou-se. Pegou o saco, ajustou a perna de madeira e, sem uma única palavra, atravessou pela última vez os corredores. A porta pesada se fechou atrás dela com um claque final. Era início de tarde, mas o céu cinzento dava a sensação de um crepúsculo eterno. Elara estava de volta à rua, ferida, queimada, com ainda menos do que tinha antes. Desorientada, começou a caminhar em direção à sua antiga casinha. O caminho a levava pela praça principal. Um grupo de adolescentes a viu aproximar-se.
Olha quem voltou para assombrar a gente, gritou um rapaz. A perna foi devolvida. Até a velha Margarida não aguentou o defeito. As risadas começaram. O círculo fechou-se em torno dela. Um empurrão veio de um lado. Elara, já desequilibrada, caiu de joelhos na poeira. O saco se abriu, o pão rolou na terra, o queijo se espatifou. As moedas desapareceram. A gargalhada foi coletiva, estridente. Naquele momento, ajoelhada na sujeira, recolhendo com as mãos trêmulas o pão agora imundo, algo dentro dela não se quebrou. Algo se acendeu. Não era raiva, era uma clareza fria, límpida e absoluta. Enquanto as lágrimas silenciosas escorriam, uma voz ecoou em sua mente. Eles não definem quem você é. E depois, como um eco, o céu ainda te olha. Era apenas um fiapo de fé, mas era o único fio. Ela se levantou, devagar, com uma dignidade silenciosa que fez as risadas diminuírem. Recolheu o pão, limpou-o na barra do vestido, sem olhar para trás, seguiu seu caminho. Cada batida da sua perna de salgueiro na terra batida soava como o tambor solitário de um exército de um só. Já no trecho solitário perto do riacho, ela ouviu. Um velho, sentado em um tronco caído. Estava curvado sobre um bastão que mal parecia um galho torto, mas seus olhos eram de uma clareza desconcertante. Boa tarde, minha criança, disse ele. A voz era suave, mas firme. Vejo que carrega o peso do dia nos ombros. Você, por um acaso, teria um pouco de água para oferecer? E talvez um pedacinho do que carrega aí. O mundo parou para Elara. Um conflito brutal explodiu dentro dela. A fome era um animal vivo. A dor no braço latejava. A voz da sobrevivência sussurrava. Diga não. Você não deve nada a ninguém. Você não tem nada para dar. Ele é só mais um. Ela olhou para o pão em suas mãos. Sujo, mas inteiro. Único. Olhou para o velho. Sua fraqueza era evidente. Mas algo em seus olhos era diferente. Por um instante, ela quase virou as costas. O instinto de sobrevivência puxava seus músculos para longe. Mas então, fechou os olhos e viu não a imagem, mas a sensação do rosto do pai. Sentiu as palavras. O amor, minha flor, só é real quando custa algo. Quando abriu os olhos, tomou uma decisão. Não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha consciente contra todo instinto de autopreservação. Sem uma palavra, sentou-se com cuidado no tronco, ao lado dele, abriu o saco, tirou o pão, olhou para ele, para sua única esperança, e partiu-o ao meio. A parte maior, ela estendeu para o velho, depois, a maçã murcha que estava no fundo do saco. Espere aqui, senhor, disse ela, a voz um fio de som. Vou buscar água. E, mancando, dolorida, foi até a margem do riacho, encheu seu cantil e voltou. Ofereceu a ele primeiro. O velho aceitou tudo. Comeu o pão com uma gratidão silenciosa. Bebeu a água. Obrigado, disse ele. Você salvou a vida de um velho hoje. Onde moras, criança? Elara apontou para a direção da casinha. Ali. Permitirias, perguntou o velho, que este viajante descansasse um pouco sob seu teto? Novamente, a hesitação. Mas a bondade, uma vez escolhida, criava seu próprio impulso. Pode vir, senhor. Juntos, caminharam até a humilde morada. Elara acendeu o pequeno fogareiro com as últimas lascas de lenha. Enquanto o velho descansava, Elara sentou-se no chão. Diante dela estava um pedaço de madeira de cerejeira, uma sobra do trabalho do pai, e em suas mãos, a faca de talha. Seus dedos moveram-se. Foi uma memória muscular, uma oração em ação. Ela não pensou, apenas criou, lixou, modelou, talhou. Quando a noite caiu, ela colocou aos pés do velho um novo bastão, feito de cerejeira, lixado até ficar macio. E no topo, ela havia entalhado um pequeno sol. Ao amanhecer, o velho acordou.
Seus olhos encontraram o bastão. Ele o pegou. Suas mãos, antes trêmules, fecharam-se firmemente. Seus dedos passaram sobre o entalhe do sol. Uma emoção profunda cruzou seu rosto. Ele olhou para Elara, que dormia encolhida num canto. Filha, chamou ele, suavemente. Elara acordou, confusa. O velho estava de pé, apoiado no novo bastão. E ele parecia diferente. A luz do nascer do sol parecia concentrar-se nele. Sua presença encheu o pequeno espaço. Você me deu de comer e de beber quando nada tinha. Deu-me abrigo e me deu um presente, feito com suas mãos feridas e com o seu coração. Sua voz começou a mudar. Ganhou uma ressonância que não era deste mundo. A luz ao seu redor intensificou-se, tornando-se dourada, brilhante. Elara, de joelhos, assistiu. A forma do velho começou a se dissolver naquela claridade. Por um momento, ela sentiu medo. Seria ilusão? Fadiga? Mas não. A luz era real, quente. E então, no centro da luz, uma nova forma se solidificou. Uma figura de majestade silenciosa, roupas que pareciam tecidas de luz. E, o mais marcante, asas. Asas imensas, feitas de pura energia luminosa. Um anjo. Não temas, Elara. A voz agora era música e verdade fundidas. Eu fui enviado por aquele que nunca te esqueceu. Aquele que viu cada lágrima, cada olhar de desprezo, cada ato de bondade que você praticou na escuridão. Elara não conseguia respirar. A reverência e o assombro a mantinham imóvel. O vilarejo te rejeitou, porque seus olhos estão vendados pela aparência. Mas o céu sempre te viu e te escolheu. Escolheu você, não apesar desta perna de madeira, mas por causa dela, por causa da força que a dor forjou no seu espírito, por causa da compaixão que você escolheu exercer. Mesmo quando tudo em você gritava para guardar, para sobreviver, a voz tornou-se um sussurro que carregava o peso de montanhas. Olhe ao seu redor, filha. O favor do Eterno sempre repousa sobre aqueles que, mesmo sem nada, dão tudo. A luz começou a diminuir suavemente. O anjo se foi. No ar restou um perfume suave, de flores e terra molhada. Elara permaneceu ajoelhada. As lágrimas não eram mais de dor. Eram de alívio tão profundo que lavavam anos de sujeira emocional. Quando se levantou, olhou ao redor. E um sorriso nasceu em seus lábios. A casinha não se transformara em um palácio, mas estava provida. O tear estava renovado, com novelos de fios de cores vibrantes. Nas prateleiras havia farinha, grãos, frutas secas, mel, um cobertor grosso e na mesa um conjunto novo de ferramentas de talha. Ela entendeu. Não era riqueza, era provisão, era ferramenta, era o sim tangível do céu. A fé minúscula e teimosa que ela alimentara no deserto havia florescido. Naquele exato momento, Elara deixou de ser a vítima. A rejeição não a definira, a protegera. Protegera-a de ser absorvida por uma normalidade que era, na verdade, uma cegueira coletiva. E assim, a menina que o vale devolveu começou a sua missão. Ela não saiu gritando que havia visto um anjo. Simplesmente começou a viver a partir daquela nova realidade. Sentou-se ao tear e começou a tecer. Seus padrões contavam histórias, o sol entalhado, ondas como asas. As pessoas do vilarejo, primeiro por curiosidade mórbida, depois por genuína admiração, começaram a procurar sua porta. Ela vendia seus panos por um preço justo, mas para os necessitados ela simplesmente dava. Sua verdadeira vocação se revelou quando o filho do ferreiro, um menino que perdera a mão, chegou à sua porta, cabisbaixo. Elara olhou para ele. Olhou para suas ferramentas e viu uma possibilidade. Criou para ele uma mão de madeira articulada. A primeira de muitas. Anciãos recebiam bengalas entalhadas com histórias.
Uma mulher cega ganhou uma tigela com o mapa do vale em relevo. A casinha tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa. Anos se passaram. Elara, agora mulher, construiu um ateliê. Ensinou sua arte a outros que se sentiam quebrados. O apelido Perna de Salgueiro morreu. Agora a chamavam de a tecelora do vale, ou a mão que alonga. Ela se casou, formou uma família. Seus filhos cresceram sabendo que a verdadeira herança estava no ato de estender a mão. E o Vale das Nuvens, o vale que um dia a devolveu, foi lentamente transformado pelo reflexo da luz que ela passou a carregar. Aprendeu a ver além das aparências. A rejeição deles havia sido o isolamento necessário para que Elara ouvisse a voz do céu sem ruído. Eles pensavam estar descartando uma criança defeituosa. Na verdade, estavam entregando a profetisa do vale ao seu destino. Se você chegou até aqui, esta história não é apenas sobre Elara. É um espelho. Talvez você tenha se sentido devolvido. No trabalho, quando suas ideias foram rejeitadas, na família, quando seu jeito de ser não se encaixou, em um relacionamento, quando você deu o seu melhor e foi tratado como um problema. Talvez você carregue o sentimento de ser um defeituoso, de não ser suficiente. A história de Elara grita uma verdade. Suas maiores rejeições podem estar escondendo seu propósito mais profundo. O que o mundo vê como defeito, o céu vê como design intencional. Se essa mensagem falou com você, você não está sozinho. Muitos aqui na nossa comunidade já passaram por suas próprias versões do Vale das Nuvens. Se inscreva e ative o sininho para continuarmos essa conversa. Porque toda história de transformação merece ser compartilhada.